Tarde, crianças. Hoje, na sexta-feira, eu vou passar essa atividade de ciências. A gente vai ver a atividade da página 41 até a página 47. São atividades que a gente já viu no livro, mas que eu preferi passar da apostila também para a gente reforçar, tá? Como uma revisão, já que a nossa prova de ciências é segunda-feira. Agora também temos a aula de história, tá? Que a apostila é da página 34 e 35. Vamos lá. Em ciências, a gente tem um texto informativo sobre o calendário. Calendário é um sistema para contagem e agrupamento de dias que visa atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A palavra deriva do latim calendarium, livro de registro. Um calendário permite seguir uma ordem cronológica de atividades e organiza uma agenda. Existem diversos tipos de calendários, consoante a forma como for dividir o tempo. No mundo ocidental, o calendário mais usado é o calendário gregoriano. Este calendário, instaurado pelo Papa Gregório, aqui é o X, é o 10 e 1, 2, 3, ou seja, 13, tá? Em 1582. Divide o ano em 12 meses, compostos por sua vez entre 28 e 31 dias, conforme o caso. O ano do calendário gregoriano começa de 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro, usado no Brasil. Então, esse calendário aqui embaixo, que é um calendário normal, igual que a gente usa em casa, ele se chama gregoriano. Então, o calendário que nós usamos no nosso país, ele se chama calendário gregoriano. Lembre-se disso, ok? Que ele foi imposto pelo Papa Gregório XIII. Não se esqueçam disso, ok? Aí a gente tem o exemplo do calendário judaico ou hebraico. No hebraico está aqui o símbolo. É o calendário utilizado dentro do judaísmo. O povo de Israel utiliza o calendário lunisolar há mais de 3 milênios. Olha quanto tempo faz, né? Para a determinação nas datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades, aniversários, serviços religiosos, né? E outros eventos da comunidade. Esse é o calendário judaico. Embaixo tem o calendário chinês, que combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. A cada 12 anos, completa-se um ciclo. Dentro de cada ano, recebe o nome de um dos 12 animais correspondente ao horóscopo chinês. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. Então, o calendário chinês ele tem essa particularidade, né? A cada 12 anos que ele completa um ciclo, dentro de cada ano ele recebe o nome de um dos 12 animais. Aí a gente tem o calendário maia, que é um sistema de calendários e almanaques distintos usados pela civilização maia da Mesoamérica pré-colombiana e por algumas comunidades maias modernas dos planaltos da Guatemala. Este calendário pode ser sincronizado, interligado, suas combinações dão origem a ciclos adicionais mais extensos. Então, vocês estão vendo que cada região, né, cada país, né, cada lugar desse, como China, né, como as pessoas do povo de Israel, como o calendário maia, né, que foi usado muito tempo atrás, né, na época pré-colombiana, né, ou pelas comunidades de Guatemala, ou pelo Brasil. São calendários diferentes, né, para cada país, né, cada lugar tem uma forma diferente de ser. Atividade de ciência sobre os tipos de calendário. Questão 1. De acordo com as informações acima, no Brasil é usado qual calendário, gente? Qual foi o calendário que eu falei? Vamos lembrar. Questão 2. De acordo com o texto, como funciona o calendário chinês? Marque somente a resposta correta. A. Combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. Define por século, ano, mês e dia. Dá origem às combinações de almanaque. Cada ano modifica as imagens que representa. Aí, vocês têm que olhar lá, tá bom? No texto. Questão 3.
É um sistema para contagem e agrupamento de dias que visa atender principalmente às necessidades civis e religiosas de uma cultura. A palavra deriva do latim calendarium, livro de registro. As informações acima se referem a que tipo de calendário? Qual é esse tipo de calendário que está se referindo? Aí vocês vão olhar lá em cima que vai estar falando, ok? Essa é a revisãozinha sobre calendário. Vamos lá na próxima. Na página 43 da apostila, a gente vai ver sobre os movimentos da Terra, que também a gente já viu no livro, tá? E a gente vai reforçar aqui. O universo, né? No universo, existe um grande número de estrelas. Para nós, a estrela mais importante é o Sol. Vocês sabiam que o Sol ele é um astro? Ele é uma estrela? O centro do nosso sistema planetário que chamamos de sistema solar. Então, o Sol é aquele que comanda lá o sistema planetário, ele está lá no meio do sistema solar. Em torno do Sol orbitam 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, além de vários satélites, milhares de asteroides e cometas. Olha lá como é que fica lá no céu. O sistema solar fica dentro de uma galáxia, a Via Láctea, um gigantesco aglomerado com mais de 100 bilhões de estrelas e muitas nebulosas nuvens de poeiras e gás. Então, esse aqui é o universo onde a gente vive. O sistema solar. O sistema solar, né, gente? Vamos começar falando que o Sol, ele é uma estrela, ele possui luz própria. A Terra é um planeta, não possui luz própria e recebe a luz do Sol. A nossa Terra ela não tem luz própria. Essa luz que a gente vê quando a gente acorda é a luz do Sol. Alguns planetas possuem satélites que giram ao redor deles. O satélite natural da Terra é a Lua. Todos os corpos existentes no universo são conhecidos como astros. Então, todos os corpos existentes no universo são conhecidos como astros. Aí na página 44, continuando. Movimentos da Terra. Quando observamos o céu, temos a impressão de que tudo está parado à noite. Achamos que durante o dia as estrelas desaparecem. As estrelas, na verdade, gente, elas nunca vão desaparecer, elas nunca somem. Mas de dia, a luz do sol ilumina o céu e ela impede que a gente veja o brilho das demais estrelas. Então a gente só vê o sol. A Terra sempre está em movimento no espaço. A Terra nunca está parada como a gente pensa. A Terra sempre está girando. Os movimentos da Terra eles são dois: o de rotação e o de translação. O movimento de rotação é o giro da Terra sobre o próprio eixo, né? Quando a Terra gira em torno de si mesma, ligeiramente inclinado em relação à sua órbita. A Terra leva cerca de 24 horas, ou seja, um dia para dar uma volta completa. Então, a Terra ela demora 24 horas para fazer o giro completo, que é nessas 24 horas que a gente passa pelo Sol, e aí fica de dia e depois volta e fica à noite. Esse é o movimento de rotação, que ela gira em torno, né? Esse movimento determina dia e noite. Na parte da Terra, que recebe luz, é dia, e na outra parte, que fica perto do Sol, é noite. Ou, na parte da Terra que fica perto do Sol é luz, né? E na outra parte é noite. Movimento de translação. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A Terra leva, sabe quanto tempo? 365 dias e 6 horas. Ou seja, ela passa um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Olha a diferença desses movimentos. Quando ela faz um movimento de rotação, ela gira em torno de si mesma, ela vai girando ali sozinha. Ela vai girando, sem sair do lugar, né? Quando ela gira, por exemplo, quando o Brasil ele está atrás do Sol, é a noite, e o Japão, que é do outro lado aqui da Terra, lá no Japão, é dia e no Brasil é a noite. E esse movimento que a Terra faz girando sozinha, em torno de si só, é rotação. Já o movimento que ela faz em torno do Sol, ele se chama translação.
ela faz ao redor do Sol. É um movimento que ela vai andando ao redor do Sol. Ela leva um ano completo para fazer esse movimento, tá bom? A inatividade. Quantos planetas estão na órbita do Sol? Quantos planetas são, gente? No texto fala. O astro do nosso sistema solar que possui luz própria é. Quem é o grande astro? Quais são os movimentos da Terra? São 2. Quais são eles? 4. O movimento que a Terra gira sobre o próprio eixo chamamos de, ou seja, o movimento que ela gira em torno de si própria. Qual é o movimento? E como é o movimento de translação? Como é o movimento de translação? Aqui no texto vai falar, ok? Vamos ter muito cuidado para diferenciar o movimento de translação e de rotação, tá bom? Agora a gente vai ver aqui na página 45 o texto informativo sobre os movimentos da Lua. A Lua ela é o único satélite natural da Terra. Ela é 4 vezes menor do que o nosso planeta. É iluminada pelo Sol, uma vez que não tem luz própria. Ao longo do ciclo lunar, a Lua vai adquirindo formas diferentes para nós, que observamos daqui da Terra. Mas, na verdade, sua forma não muda. O que muda é quanto podemos ver a face da Lua, que está sendo iluminada pelo Sol. E a gente às vezes não sabe, mas a Lua, a gente diz, nossa, a Lua tá tão linda, tão clara. A gente pensa que a Lua tem um brilho, mas na verdade, a luz da Lua nada mais é do que o Sol. É o Sol que irradia toda aquela luz, né? Então, o tanto que a gente vê a Lua naquele dia é o tanto que o Sol está iluminando ela, certo? A Lua é o único lugar do espaço em que o homem já pisou. Olha só, o homem já foi à Lua, gente. 12 astronautas já aterrissaram por lá. Encontraram crateras, poeiras e pedras. Na Lua não há atmosfera, água ou forma de vida. Imagina que interessante. Depois vocês podem pesquisar na internet, hein? Isso aqui é muito legal para ver como foi quando os astronautas aterrissaram lá. As fases da Lua, né? Vocês conhecem. O ciclo lunar ele tem 4 fases principais. A gente tem a Lua nova, a Lua quarto crescente, a Lua cheia e a Lua quarto minguante. A Lua nova ela ocorre quando a face da Lua iluminada pelo Sol não pode ser vista da Terra, como a Lua está na mesma direção que o Sol. Ela nasce e se põe junto com ele. Então, a gente vê só aquele pedacinho aqui, ó, tá vendo? A Lua crescente, daqui da Terra, podemos ver metade da região da Lua que está refletindo a luz do Sol. Nesta fase, a forma da Lua da Terra é diferente dos dois hemisférios terrestres. No hemisfério sul, ela tem a forma de letra C, tá vendo? Já a lua cheia, nessa fase, a gente vê um círculo de toda a face da lua, ela fica toda preenchida, ou seja, ela está toda iluminada pelo sol. Como a lua cheia nasce aproximadamente às 18 horas e se põe no dia seguinte às 6 horas da manhã, podemos ver a lua durante toda a noite. E é muito linda quando a lua está cheia, né? A gente vê ela a noite inteira. A lua quarto minguante, ela é como na fase quarto crescente, que elas são bem similares, vemos metade da fase da Lua, mas como a gente vê elas também no hemisfério sul, só que ela tem a mesma letra D. Já o eclipse lunar, se alguém já viu, vamos ver por que ele ocorre. O eclipse lunar, ele ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua eles ficam alinhados. No eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Quando ela está naquele movimento de translação, andando, ela fica ali paradinha entre a Lua, paradinha assim, né? Em movimento entre a Lua e o Sol. E quando vemos no céu, a Lua ser encoberta pela sombra da Terra, fica uma coisa assim bem diferente, bem bonita, né, gente? Aí aqui na atividade. Você costuma olhar para a Lua? O que você sente ao vê-la? Número 2. Quais são as fases da Lua? Número 3. Você já viu algum eclipse lunar? Como ocorreu? 4. O homem já pisou na Lua? Qual o nome dele? Se você não sabe o nome, você pode pesquisar, ok? 5. A característica da Lua quando está na fase minguante é, aí vocês vão marcar. E número 6. De acordo com as informações, podemos dizer que a Lua é
Vocês vão marcar também, tá bom? Agora vamos aqui na página de História, número 34. A gente vai ver o texto informativo sobre os tipos de trabalho na cidade. Quando a gente fala em cidade, a gente lembra de zona urbana. Porque quando eu falar em zona rural, a gente vai lembrar do campo, certo? Existem vários tipos de cidades, as pequenas, médias e as grandes, que geralmente são as capitais dos estados, assim como a cidade de Rio Branco, em que ela é a capital do estado do Acre. Lembre-se disso, a nossa cidade é Rio Branco, capital do Acre. É uma cidade com 407.319 habitantes, fazendo de Rio Branco a sexta cidade mais populosa da região norte do Brasil. As cidades cresceram cada vez mais e, atualmente, a maioria das pessoas vive nas cidades do que ao invés do campo. Nela, encontramos o maior número de empregos, pois é nas cidades que se concentra o maior número de estabelecimentos comerciais e a indústria, gerando maior mão de obra e o trabalho. As grandes indústrias foram se instalando e tomando conta das cidades, produzindo grandes quantidades de determinados produtos graças às máquinas que realizavam o trabalho de muitos homens e produziam em larga escala. Como vocês estão vendo aqui, muita gente deixa de morar na zona rural, no campo, para vir para a cidade em busca de emprego. Porque na cidade tem mais emprego, porque tem mais centro comercial, tem indústrias, né? Ali sempre vai ter emprego. E aqui fala que as grandes indústrias, elas se instalaram nas cidades, produzindo grande quantidade de produtos graças às máquinas, né? Só que essas máquinas, elas começaram a realizar também o trabalho de muitos homens e produzir em grandes escalas. E às vezes faltava emprego por conta dessas máquinas que substituem o trabalho dos homens, certo? Aí os trabalhadores. Além de trabalhadores que exerciam seus cargos nas indústrias, nas cidades existem muitos outros tipos de trabalhadores que realizando tarefas em diversos setores, como na produção e na construção. São trabalhadores que exercem o cargo de pedreiro, construtores, arquitetos, eletricistas, encanadores, que fabricam casas e prédios e demais construções. No comércio, são todos os trabalhadores que estão ligados à compra e venda de produtos como o padeiro, os vendedores, os açougueiros, o caixa do mercado ou muitos outros. Na prestação de serviços, são trabalhadores que vendem seus serviços, como médicos, dentistas, professores, motoboys, vendedores especializados, cabeleireiros, manicures e muitas outras profissões. Acredito que vocês conhecem muitas profissões, que muita gente da família de vocês tem essas profissões, certo? Aí aqui atividade. Escreva o nome de cada profissão representada na imagem. Esse primeiro rapaz, o que será que ele é? E essa moça aqui, o que é que ela é? E esse rapaz aqui embaixo, o que será que ele é, gente? E aqui essa pessoa aqui que está com esse idoso, o que será que ela é? Vocês vão escrever embaixo, tá? 2. Qual a relação que podemos fazer entre o agricultor e o trabalhador da indústria? Qual é a relação, gente? Por exemplo, o agricultor, né? Ele tá lá no campo, né? Plantando, fazendo todo o trabalho para mandar os produtos para a cidade. E a pessoa que trabalha lá na indústria, né? Que está lá na indústria fazendo outro tipo de trabalho. Qual é a relação que a gente pode fazer entre esses dois trabalhos, entre o agricultor e o trabalhador da indústria? Questão 3. Todos os trabalhos realizados, tanto no campo como na cidade, são importantes para o desenvolvimento econômico de uma cidade. Pesquise quais trabalhos realizados na sua cidade que estão ligados diretamente com o comércio local. Escreva no espaço abaixo. Vocês vão pesquisar, perguntar à mãe de vocês, pai, ou pesquisar na internet, mas é melhor perguntar à família de vocês. Quais são os trabalhos realizados aqui em Rio Branco que estão diretamente ligados com o comércio local? Por exemplo, um trabalho que está diretamente ligado com o comércio local podemos dizer, caixa de supermercado, podemos dizer também um outro trabalho, vendedor de loja, tem vários, né? Questão número 4. De acordo com o texto, tem vários setores de trabalhos que prestam serviços à população. Esses serviços são pedreiros, açougueiros, professores, motoboys,
manicure, arquiteto, pintor, cabeleireiro, caixa de mercado, vocês vão marcar. Quais são esses serviços? Vocês vão marcar aí, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, sobre essas atividades, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Um bom final de semana e vamos fazer atividade que é revisão, tá bom? Segunda-feira a gente vai começar as provas. Um bom final de semana, fiquem com Deus.